Oi pessoal, tudo bem? Bom, em função de algumas dificuldades que nós tivemos, na plataforma Canvas, principalmente relacionado ao áudio, que ficava picotando, então eu resolvi fazer a filmagem da aula e postar no YouTube, ok? Bom, então é bem amador, mas o que interessa realmente é que a gente atinja o objetivo, da aula de hoje, ok? Se vocês quiserem me acompanhar, eu passei para vocês naquele espaço do material de estudo, alguns arquivos, desde quando nós iniciamos, esse estudo, então online, à distância. E este arquivo que eu vou apresentar hoje, ele está nomeado como BHA 4.1, ok? Então é da última aula que na verdade foi ministrada ontem, para 3 turmas. Daí a última turma, que é das 18h20, é que ficou bastante prejudicada. Eu não sei se é o horário, enfim, que daí de congestionamento de internet, mas daí o áudio ficou picotando. Então eu espero que agora vocês possam estar me assistindo então e entender de fato o conteúdo da aula, ok? Vamos lá? Bom, a aula de hoje é sobre aminoácidos e proteínas. Quando nós falamos em proteínas, nós falamos em diversos componentes, que fazem parte do nosso organismo e também fazem parte da natureza, seja no ambiente animal ou no ambiente vegetal, bacteriano e assim por diante. Quando nós falamos em proteínas, nós estamos falando em cadeias polipeptídicas, ou seja, são aminoácidos ligados entre si ou unidos entre si e que formam os diferentes tipos com as diferentes funções de proteínas, ok? Mas para que a gente entenda e aprenda sobre o papel de cada proteína, das principais pelo menos, nós precisamos primeiramente entender qual a configuração de um aminoácido, e classificar os diferentes tipos. Quando nós falamos então em aminoácidos, de acordo aqui com o nosso slide, os aminoácidos eles possuem uma fórmula em comum, ou seja, melhor dizendo, nessa fórmula de projeção de Fischer, a gente verifica que os aminoácidos, por mais diferentes que sejam entre si, eles têm algo em comum. Então, quando você analisa essa estrutura, a gente vai verificar que o carbono, obviamente, que faz 4 ligações sempre, ele vai estar ligado sempre ao hidrogênio, como mostra aqui. Ele também está ligado a COOH, que é um grupo carboxílico, e também ligado ao NH2, que é chamado de grupo amino. Só que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo que também tem uma outra ligação, R. O que é isso? É chamado de grupo radical ou cadeia lateral. Então quer dizer que essa é a representação, a fórmula geral dos aminoácidos. Quer dizer que todos os aminoácidos, eles sempre vão ter um carbono ligado ao hidrogênio, um carbono ligado ao ácido carboxílico e também um carbono ligado ao grupo amino NH2. E também sempre vai estar ligado a um grupo radical, cadeia lateral ou grupo R, tanto faz, tudo sinônimo. Então quer dizer que, dependendo do que tiver aqui ligado, eu vou ter um aminoácido diferente do outro. Vocês estão me entendendo? E é importante também ressaltar que quando nós falamos em grupo carboxílico, que está representado aqui dessa forma COOH, mas pode ser representado também como COOH, ele pode possuir uma carga negativa quando então ele está desprotonado.
E o grupo amino NH2, ele pode apresentar uma carga positiva, constituindo, na sua forma protonada, é assim que a gente fala, tá? Constituindo o NH3. Então, eu já estou dizendo isso por quê? Porque você já começa a imaginar que os aminoácidos, eles, mais para frente a gente vai entender isso, que eles podem ter às vezes carga positiva, eles podem ter carga, né, negativa, ou às vezes também não ter carga, tá bom? Bom, então essa é a configuração, é a fórmula geral de todos os aminoácidos. Como eu disse anteriormente, dependendo do que a gente colocar aqui na cadeia lateral no grupo R, então o aminoácido vai ser diferente do outro. Podemos prosseguir? Vamos lá? Então, nós vamos agora classificar os aminoácidos. Mas que aminoácidos são esses? O nosso organismo, ele produz 20 tipos de aminoácidos. Ah, mas 20 tipos de aminoácidos são suficientes para constituir todos os diferentes tipos de proteínas? Não. E cadê o resto dos aminoácidos, já que 20 aminoácidos que o nosso organismo produz não é suficiente? Nós vamos obter através da dieta, tá? Então, esses aminoácidos principais, que são 20 tipos que o nosso organismo produz, nós vamos classificá-los em 4 grupos, ok? Mas essa classificação é dada em relação à natureza do grupo R, da cadeia lateral, ok? Então, os aminoácidos, eles podem ser classificados de acordo com a natureza química dos grupos R ou da cadeia lateral. Nós temos aminoácidos que são apolares. O que significa isso? Que eles são hidrofóbicos, que não são solúveis em água. Mas nós temos outros aminoácidos que são polares, que são solúveis em água. Eles são também chamados de hidrofílicos. Eu estou dizendo isso para ficar mais fácil o entendimento da classificação nos diferentes 4 grupos. Então, o grupo 1, esse 1 está se referindo ao primeiro grupo, é o grupo que nós chamamos de aminoácidos com grupos R ou cadeia lateral não polares, ou seja, todos os aminoácidos pertencentes a este grupo, eles são hidrofóbicos, ou seja, eles são insolúveis em água. Então quer dizer que entende-se também que ele é insolúvel no plasma sanguíneo. Quem são esses aminoácidos? Primeiramente são alanina, valina, leucina, isoleucina e metionina. Só tem esses no grupo 1? Não, tem mais. Mas, para que fique mais fácil o entendimento, esses 5 aminoácidos, se vocês observarem, né, alanina, valina, leucina, e começarem a ler a fórmula, vocês vão ver que, ó, CHNH2, CO2H, CHNH2, CO2H. Quer dizer que toda essa parte aqui, ó, é igual. Por quê? Porque é da fórmula geral, que todo aminoácido tem. O que é diferente, então? O que está aqui. Olha só, a alanina tem H3C, ou seja, CH3 é um metil. A valina não, tem CH e 2 metil ligado a esse CH. E a leucina tem CH2CH e depois 2 metil. Então você confirma, né, o que nós falamos anteriormente, ou seja, então quer dizer que alanina, valina, leucina tem grupos radicais que são diferentes. É isso que vai caracterizar então, né, a diferença entre os aminoácidos. E assim a gente vai indo. Aqui nós temos uma particularidade.
né? A metionina, aqui no caso, se você for verificar a estrutura da metionina, né? Ela tem um S aqui, ó. O que é esse S? S vem de sulfur em inglês, significa enxofre. Então quer dizer que a gente chama a metionina de um aminoácido, né, sulfurado. Então quer dizer que só tem esse aminoácido sulfurado? Não. Dos 20 tipos que o nosso organismo produz, nós temos 2 aminoácidos que têm enxofre. A metionina, e depois eu vou mostrar mais para frente, que é a cisteína. Mas por que você está chamando atenção para esse tipo de aminoácido? Porque numa situação prática você pode imaginar o seguinte: quando você passa num dia de sol perto ali da Baía de Guanabara, enfim, ou ali na Lagoa de Marapendi, que seja, né, você sente o quê? Um odor fétido, ou seja, mau cheiro, né? Mas por quê? Porque aquela lagoa, enfim, aquela água contém diversos componentes orgânicos. E esses componentes orgânicos quer dizer que são constituídos por proteínas que possuem aminoácidos sulfurados, como a metionina aqui no caso. E quando se tem a hidrólise, a metabolização bacteriana sobre as proteínas que têm aminoácidos sulfurados, ocorre liberação então de enxofre. Então a gente sente este mau cheiro. É por isso que todos os componentes orgânicos, né, eles são passíveis de liberar, né, enxofre e ter mau cheiro. Se você deixar uma carne que seja exposta, né, em temperatura ambiente, depois de um tempo, quer dizer, aquela carne ela vai entrar no estado, né, de putrefação e fede. Assim como, por exemplo, né, o odor exalado através pelo cadáver também corresponde a uma degradação proteica de aminoácidos, então, sulfurados que contêm enxofre, ok? Bom, além desses 5 aminoácidos, ainda pertencentes ao grupo 1, nós vamos ter a fenilalanina e o triptofano. São outros 2 aminoácidos que têm a característica, né, hidrofóbica apolar. Então, por isso que eles também estão reunidos neste grupo, ok? Assim como os outros 5 anteriores. Mas esses 2 eles estão agrupados aqui, dentro do grupo 1 mesmo, mas justamente por quê? Porque eles contêm resíduos aromáticos. Ó, aromáticos, então, é essa característica aqui, ó, que tem 6 átomos de carbono aqui. Então quer dizer que esses 2 aminoácidos que contêm resíduos aromáticos, como a fenilalanina, como o triptofano, também fazem parte do primeiro grupo, que são apolares e hidrofóbicos. Além desses 2, então são 5, mais esses 2 já deu 7, só nesse grupo, não é? Nós vamos ter um outro aminoácido que faz parte deste grupo também, que é a prolina. A prolina, então, ela também tem um resíduo aromático, olha só que contém o que a gente chama de amina secundária, não primária. Isso não precisa, né, se ater a essa questão de estrutura química, né, mas o importante é você entender que além daqueles 7 aminoácidos anteriores, nós vamos ter também a prolina fazendo parte do primeiro grupo, que tem o quê? Um caráter hidrofóbico apolar. Bom, e tem mais ainda? Tem. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu falei já 7? Isso, a prolina. Então, deixa eu voltar aqui para a gente só confirmar. Ó, então, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, 5, tá certo? Depois nós vamos ter a fenilalanina e vamos ter o triptofano. E fechando o grupo 1, a prolina, ok? Então todos esses aminoácidos pertencem ao grupo 1. O grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4, eles são diferentes do grupo 1. Por quê? Porque o grupo 2, 3 e 4, eles têm como característica, né,
são aminoácidos com caráter hidrofílico. Nós falamos que são aminoácidos polares, tanto no grupo 2, 3 e 4. Mas lógico que vai ter uma diferença entre eles. E já vou adiantar. Todos são polares, mas o grupo 2 nós vamos chamar de aminoácidos sem carga. O grupo 3 são aminoácidos com carga positiva ou carregados positivamente. E o grupo 4 são aminoácidos com carga negativa ou carregados negativamente. Tudo bem? Vamos ver quem são eles? Vamos lá. No grupo 2, como eu disse anteriormente, são aminoácidos com cadeias laterais ou grupo R polares, tá? Ou seja, né, tem uma característica, né, de solubilidade em água. Só que eles são sem carga, ou seja, não são positivos nem negativos. E quais são esses aminoácidos? Nós temos aqui 3, serina, treonina e tirosina. Se você começar a olhar esta fórmula, você vai ver então que nós temos aqui, ó, a evidência do grupo carboxílico, que já tem um caráter, né, ácido, negativo, e nós temos o NH2, que é o grupo amino com caráter, né, de carga positiva. E essa ramificação aqui da cadeia lateral, como também na treonina, como na serina, não vai interferir em termos de predominância de carga. Quer dizer, é como se fosse assim, a carga negativa do grupo carboxílico, ela vai se anular com a carga positiva do grupo amino, e esse aminoácido ele é classificado como sem carga. Entendeu? Então, serina, treonina, tirosina são aminoácidos, alguns ainda possuem hidroxila, ó, aqui também, né? E esses aminoácidos, então, eles são polares e sem carga, tá? Bom, vamos para o próximo, tá? Dentro do grupo 2 ainda, sem carga, nós vamos ter quem? A cisteína. Lembra que eu falei quando no grupo 1 eu mostrei a metionina, que tinha enxofre na sua composição, né, na sua formulação? Eu falei assim, tem um outro aminoácido, porque são 2, dentre os 20 que o nosso organismo produz, que tem enxofre. Então a cisteína, ó, tem enxofre aqui, na verdade... SH ou HS, como está escrito aqui, porque escreve desse jeito porque é da esquerda para a direita, tá? É uma nomenclatura, uma demonstração, né, de fórmula química, é grupo sulfidrila, na verdade. E esse grupo sulfidrila ele é formado por enxofre e por hidrogênio. Então também a cisteína, assim como a metionina, né, caracterizam os aminoácidos sulfurados, né, dentro desses 20 tipos diferentes de aminoácidos que o nosso organismo, né, produz, tá? Mas então ele também tem caráter o quê? Tem como característica, né? Ele é polar, só que não tem predomínio de cargas, então quer dizer que são sem cargas. A carga negativa do ácido carboxílico, ela se anula com a carga positiva do grupo amino. Ok, gente? Então tá bom. Então formam 4, né? Isso. E daí nós ainda dentro do grupo 2, nós vamos ter mais 2 aminoácidos, que a gente fala que são 2 aminoácidos amídicos, que são a asparagina e a glutamina. Tá? Então quer dizer que nós também vamos ter a glutamina, a asparagina como, né, aminoácidos pertencentes ao grupo 2 polar sem carga. Tá claro? Vamos voltar no grupo 2 aqui, para não se perder, ó. Serina, treonina, tirosina. E depois cisteína, ó. E depois, ó,
Se baseia nesse 2 aqui que a gente está no grupo 2. Asparagina e glutamina. Todos esses aminoácidos, eles têm o mesmo comportamento em termos de classificação da natureza da cadeia lateral ou grupo R. Além disso, nós temos também a glicina. Tá? Na verdade, eu estava esquecendo da glicina. A glicina, tá? Ele é um aminoácido que também faz parte do grupo 2, que tem característica polar e sem carga. O grupo 2 inclui tanto compostos alifáticos e aromáticos, né? De cadeia aberta, assim como é a glicina. Tá? Então, nós temos... esse daqui é o aminoácido mais simples que tem. E, na verdade, né, quando nós falamos em aminoácido, vou aproveitar a glicina para falar sobre isomeria ótica. Vocês viram isso em carboidratos, né? Os carboidratos, assim também como as proteínas, eles têm essa propriedade física de isomeria ótica. A isomeria ótica, ela só é possível quando nós temos o quê? Carbono assimétrico ou centro quiral. O carbono assimétrico, para vocês lembrarem, é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes, ou seja, faz 4 ligações diferentes, para ele ser assimétrico. Nós fizemos vários exercícios desses em carboidratos, lembra disso? E daí, você, por exemplo, a gente mostrou a glicose, daí a gente contava o número de carbonos assimétricos e o penúltimo carbono, ou seja, o último carbono assimétrico ou quiral, você tinha que olhar se a hidroxila estava voltada para a direita ou para a esquerda. Se ela tivesse voltada para a direita, então quer dizer que seria D-glicose. Lembra disso? Destrógeno. E quando a hidroxila está voltada para o lado esquerdo, é L de levógeno. Então aqui, os aminoácidos, eles também têm essa característica, consequentemente as proteínas também podem ter isômeros, porque apresenta isomeria ótica. Tá? Na verdade, os aminoácidos, né, todos eles vão se apresentar como L-aminoácidos, tá? Voltados, porque o alfa-aminoácido é muito instável, então daí ele se converte em L-aminoácido. Só que eu parei na glicina, porque a glicina é o aminoácido mais simples que tem. Por quê? Porque o que é a cadeia lateral, ou grupo R? É esse hidrogênio aqui, tá? É esse hidrogênio. Então quer dizer que se eu tenho hidrogênio aqui e eu tenho hidrogênio aqui, quer dizer então que este carbono, ele não é assimétrico. Ou seja, a glicina então é a exceção, onde você não tem o que? Isomeria ótica. Porque para ser, teria que ter 4 ligantes diferentes. Lembraram disso, gente? Então tá bom. Podemos prosseguir? Então vamos. E o grupo 3? O grupo 3 são os aminoácidos com grupo R carregados positivamente, tá? Quem são eles? Lisina, arginina e histidina, tá? Isso aqui está atrapalhando vocês, mas é melhor vocês acompanharem então, não estou conseguindo tirar, acompanharem, né, com o arquivo que vocês têm para entender melhor. Então, a lisina, a arginina e a histidina fazem parte do grupo 3, ou seja, o grupo onde tem como característica, né, os aminoácidos que são polares, só que carregados positivamente. Se vocês analisarem esses aminoácidos bem de pertinho, vocês vão ver então que aqui ó, permanece o grupo carboxílico, representado aqui por CO2H, e depois nós temos o que? NH2, e ele aparece aqui de novo, NH2, ó, aqui na lisina. Vocês estão me vendo? Arginina, NH2, NH2. Histidina, NH2, NH, ou seja, quer dizer que está tendo uma predominância, vai ter nesse tipo de aminoácido uma predominância de carga positiva, porque a carga positiva é dada pelo grupo amino, na forma então desprotonada. Então quer dizer que lisina, arginina e histidina são aminoácidos carregados positivamente, mas também são polares, ok?
Tá? Então podemos prosseguir, próximo. E o último grupo são aqueles aminoácidos, então, que tem o grupo R ou cadeia lateral carregados negativamente. Ou seja, nós temos aqui o ácido aspartico e nós temos o ácido glutâmico. Olha só então, o ácido aspartico, nós temos, o que é isso? Grupo carboxílico. Só que o que é isso daqui? COOH. CO2H é a mesma coisa e tem o outro ácido carboxílico no ácido aspartico. E o ácido glutâmico? Ácido carboxílico, olha ele aparecendo aqui nessa ramificação do grupo R. Quer dizer então que nós temos nesses dois tipos de aminoácidos uma predominância de carga negativa. Por isso que o ácido aspartico e o glutâmico, eles estão agrupados no mesmo grupo, ou seja, eles têm como característica o fato de eles serem polares, hidrofílicos, solúveis em água, e também são carregados negativamente, ou seja, possuem cargas negativas. Então quer dizer que se as proteínas são segmentos compostos, cadeias polipeptídicas compostas por aminoácidos, é possível então que nós tenhamos, não só possível como nós temos, proteínas que são positivas, proteínas que são negativas, proteínas sem carga, tá? Existe até uma técnica chamada técnica de eletroforese, onde você, por exemplo, é possível você coletar o sangue, tá? E você faz essa técnica de eletroforese, você tem uma parte que passa uma corrente elétrica, né? Com um polo positivo e um polo negativo, é o catodo e o anodo. Quando você passa a amostra, então quer dizer que as proteínas positivas, elas serão atraídas para o polo negativo e as proteínas negativas são atraídas para o polo positivo e aquelas sem carga seguem, ou seja, através da técnica de eletroforese, você consegue então começar a diferenciar quais são as proteínas existentes naquela amostra, ok? Tá? Tudo bem? Então, essa é a classificação de aminoácidos, ok? Nesses 4 grupos. Bom, daí a gente vai ver que além desses 20 tipos de aminoácidos principais, né, existem outros tipos de aminoácidos que eles têm uma variação. Por exemplo, o colágeno é uma proteína estrutural, extremamente importante, né? Presente aonde? Na pele, nos tendões, né? Articulações e assim por diante, né? Então o colágeno, por exemplo, na nossa pele, ele, como é estrutural, ele dá tonicidade. Por isso que quando a gente vai envelhecendo mais, vai aparecendo essas linhas de expressão, as rugas. Por quê? Porque pelo processo, né, de envelhecimento, que é um processo fisiológico, as proteínas, assim como também tudo, vai se perdendo sua função. Então quer dizer que o colágeno também perde a sua função de sustentação. Então por isso que as rugas, essas linhas de expressão são resultados também da perda de função do colágeno, da proteína. E o colágeno, ele possui, né, outros tipos de aminoácidos, como por exemplo a hidroxiprolina e a hidroxilisina. A hidroxiprolina constitui mais de 12% da estrutura do colágeno, tá? E a hidroxilisina também está presente. Então aqui nós temos a hidroxiprolina, olha o nome, presta atenção, hidroxila, tá? Então é o aminoácido, a prolina, que nós acabamos de ver naquela classificação, e daí contém então a hidroxila aqui, ó. Hidroxilisina, lisina, também nós vimos na classificação anterior, e daí tem o que? A presença de hidroxila, hidroxilisina. Então são componentes que formam também, estão presentes na estrutura da proteína conhecida como colágeno, tá? Além disso,
nós também vamos ver que existem outros tipos de aminoácidos existentes no nosso organismo que não necessariamente eles vão se unir para formar proteínas, só que eles também têm uma função específica e muito importante. Por exemplo, nós chamamos de aminoácidos não proteicos, tá? Esses aminoácidos, então, eles não são encontrados como constituintes de proteínas. Então, nós temos, por exemplo, a onitina, a citrulina, que são aminoácidos cuja função é participar do metabolismo do ciclo da ureia, tá? Nós vamos ter o isômero de alanina, beta-alanina, né? Que também faz parte do que? De um componente da vitamina do ácido pantotênico, da coenzima A, que são o que? Metabólitos intermediários, né? Tanto que vai da interface da via glicolítica, né, para o ciclo de Krebs e assim por diante. Então são aminoácidos que não necessariamente vão formar proteínas, mas têm a sua especificidade, a sua função no nosso organismo. Tudo bem? Bom, então eu acredito que essa primeira parte da aula, né, tenha ficado assim bem explicada. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte inicial sobre os aminoácidos e a sua classificação, ok? Na próxima aula, nós vamos falar então sobre as proteínas de fato. Quem são esses polipeptídeos e como é que a gente pode classificá-los? Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, tchau, tchau!